Hebreus 6, verso 1. Hebreus 6, 1 e 2. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Que princípios elementares é esse, pastor, da doutrina de Cristo? Não lançando de novo, aí ele começa. Olha os princípios elementares da doutrina de Cristo. A base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. É duas coisas em uma. A base do arrependimento das obras mortas e da fé em Deus. Letra B. O ensino de batismos e da imposição de mãos. Letra C. A ressurreição dos mortos e do juízo eterno. É importante, irmãos, nós entendermos que a igreja não mudou. A igreja que nasceu em Atos, lá no Pentecoste, a igreja do Senhor Jesus, o que estava no coração de Deus, as doutrinas da igreja, que está no coração, não mudou. Nós é que mudamos, as denominações que mudam. Quando eu falo de igreja, é a igreja na face da terra, é a igreja espiritual, é aquilo que o Senhor fala de igreja mística, nesse sentido, de espiritual. A igreja não mudou, a doutrina da igreja não mudou, ainda é o Novo Testamento. Deixa eu falar novamente. A doutrina da igreja não mudou, ainda é o Novo Testamento. O Novo Testamento é a nova aliança, foi escrita como base da doutrina da igreja. O fundamento não mudou, é Jesus Cristo. Ele é a pedra de esquina, ele é a pedra angular, ele é a pedra principal, amém? Onde a minha casa precisa ser construída, onde a igreja do Senhor precisa ser construída. Jesus, ao estar com Pedro, ele falou: Pedro, tu és Petrus, mas sobre essa pedra, existia até uma banda de rock gospel, do tempo do Júnior, chamado Petra. Quem conhece? Quem já escutou falar? Isso é antigo, hein, Jorge? O roqueiro gospel enrustido aí, né? Mas antigamente eu me lembro que muitos anos atrás, né? Eu namorava a Adriana em Inhaúma, gente. Aí eu chegava de madrugada em casa, estava me convertendo, né? Aí eu chegava de madrugada em casa, aí antigamente tinha um programa, quem fazia esse programa, se eu não me engano, foi o começo da Igreja Renascer. E eu botava naquele programa lá, era o clipe gospel. E eu, né? Lembra disso? Teu tempo, né, Jorge? E Cates Barneia, Petra, aí tinha um grupo que era Petra. Aí assim, bênção demais. Mas por que Petra? Porque no grego, quando Jesus ele fala isso, tu és Petrus, ou tu és um pequeno fragmento da pedra. Sobre essa pedra, porque ali é algo, um jogo de palavras. Quando ele fala assim, tu és Pedro e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Pedro significa Petrus. Tu és Pedro e sobre essa rocha, não estava falando de Pedro. Como muitas das vezes a Igreja Católica fala que Pedro foi o primeiro Papa. Não, tu és Petrus, e sobre essa pedra, ou essa é a rocha maior, edificarei a minha igreja. Sobre qual? A rocha maior é Ele. Ele é. Nós somos um fragmento dele, mas Ele é a rocha maior. Amém, queridos? Então, quando nós cremos que talvez Paulo, que tenha escrito Hebreus, a Bíblia não fala,
mas talvez alguns teólogos creem que foi Paulo pelo estilo de Hebreus. Então, quando o autor de Hebreus escreve esses princípios elementares da doutrina de Cristo, ele falou assim, quer que você esteja no Brasil, quer que você esteja na China, quer que você esteja no Japão, quer que você seja um povo dentro lá da Amazonas, indígena, há um princípio elementares da doutrina de Cristo. Quer seja batista, quer seja Assembleia de Deus, quer seja qualquer uma denominação, há princípios elementares da doutrina de Cristo. E a Bíblia, ela fala o que é. Amém? Nós, como denominações, nós podemos até ter divergências naquilo que é não essencial. Isso é normal. Liberdade naquilo que de pensamento, naquilo que não é essencial. Mas no que é essencial, nós temos que ter unidade. Fala assim, o que é essencial, nós temos que ter unidade. Porque o Espírito é o mesmo. A palavra de Deus é a mesma. Então, queridos, o que ele fala de essencial, de princípios elementares da doutrina de Cristo, ele primeiro fala, letra A, e a gente começou a falar semana passada, arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Nós não podemos tirar isso. Nós não podemos tirar isso do Evangelho. Quando nós tiramos isso, nós contaminamos o Evangelho. Quando nós tiramos isso, nós tiramos a base do Evangelho. A mensagem de arrependimento das obras mortas não pode ser tirada por uma mensagem de um amor que passa a mão na cabeça de tudo. Uma graça, e olha que eu creio na graça, eu creio, falo a graça, mas de uma graça assim extremada, de uma graça que não precisa a pessoa se arrepender, ela não precisa, porque a graça, senão a gente cai numa coisa chamada uma vez salvo, salvo para frente, sempre uma vez, independente do que você fizer, uma certa doutrina de João Calvino, calvinismo, uma vez salvo, salvo para sempre. Não, queridos, não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia sempre fala em relação ao arrependimento das obras mortas. É interessante isso. E da fé em Deus. A fé em Deus, ela não pode ser só sem o arrependimento das obras mortas. Amém? Então, semana passada nós começamos a falar isso. Amém? Você que veio semana passada diz glória a Deus. Você que não veio diz misericórdia. Mas já está no grupo já está na internet, para o seu socorro, pela graça do Senhor Jesus e da Equipe Way. Equipe Way, Media Way, para de conversar, Media Way. Eu estou enchendo a bola de vocês aqui, ó, pela graça do Senhor, na Media Way, já está disponível para vocês. Aonde que está disponível, Alain? No YouTube e no Spotify, amém? O quê, pastor? Spotify. Amém? Então você pode escutar as mensagens. Quando você estiver indo para o seu trabalho, escuta essa mensagem de semana passada. Nós começamos a falar então sobre essa questão do arrependimento. Nós falamos semana passada que o povo de judeu, o povo de Israel, eles são o povo escolhido, amém? O povo judeu é o povo escolhido de Deus a partir de Abraão, amém, queridos? Por causa de Abraão, por causa da fé de Abraão, Deus levantou um povo para que Jesus viesse daquela descendência, amém? O povo judeu continua sendo o povo escolhido. Deixa eu te falar algo. A igreja não substituiu o povo judeu. Outra coisa que muita gente fala. A igreja substituiu. Não. Só é um pouco diferente. Há promessas para o povo judeu, há promessas para a igreja. Amém? Mas a igreja não substitui o povo judeu.
Então, queridos, o povo judeu, a partir de Abraão, ele é o povo escolhido, o povo que Deus, que veio Jesus Cristo. Então, querido, através desse povo, Deus ele deu as leis, amém? Moisés veio, ensinou esse povo a lei, por quê? Para que eles entendessem que o pecado fazia separação deles. E porque o pecado fazia separação deles com Deus, o cordeiro, o animal precisava ser morto. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Fala comigo. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso que em toda questão de bruxaria, religiões pagãs, há derramamento de sangue ou de pessoas para os demônios. Há um símbolo espiritual. Pessoas se marcam, pessoas derramam seu próprio sangue ou de animais. Porque a Bíblia diz que a vida está no sangue. A vida está no sangue. Por isso que Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Como o Dodô cantou, eu vou seguir o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? O Cordeiro de Deus é Jesus Cristo. João Batista olhou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Então, queridos, no Velho Testamento, o que eles tinham de comunhão com Deus, nós falamos isso semana passada, era através dos ritos, através dos rituais. A adoração dele era externa, eram roupas, determinadas roupas que eles tinham que ter para entrar no tabernáculo, determinados procedimentos que eles tinham que ter exteriormente. Eles tinham que, não envolviam o interior deles. Por que não envolvia o interior? Porque eles eram mortos para Deus. Dentro de si eles eram mortos. O Espírito Santo não habitava dentro deles. Amém, queridos? O Espírito Santo passou a habitar dentro de nós em Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou, enviou o seu Espírito lá em Pentecostes, o Espírito Santo veio para dentro de nós. O Espírito Santo habitava sobre ele, sobre algumas pessoas. Reis, sacerdotes e profetas. Algumas pessoas. Essas pessoas direcionavam o povo a Deus. Amém? Mas eles seguiam muito a cabeça deles. Eles seguiam muito aquilo que eles aprendiam do sacerdote. Só que era muito exterior. E o povo se acostumou com isso, muito exterior. Quando Jesus veio, quando João Batista veio, nós falamos aqui, a mensagem de João Batista, nós falamos, está lá em Mateus capítulo 3, 1 e 10, não vamos falar de novo. A pregação é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Por que ele veio pregando isso? E veio pregando isso para o povo judeu. Porque aquilo que eles faziam exteriormente só não era suficiente. E a palavra de Deus diz que, baseado nessa pregação, ele preparou o caminho do Senhor. Quando Jesus ele testemunha sobre João, ele fala assim: ó, ninguém foi maior do que João. Por quê? Porque ele teve privilégio de preparar, ele conheceu ao próprio Jesus Cristo. Ele preparou o caminho do Senhor. Então, essa mensagem, arrependei-vos. E quando ele bate nisso, ele bate forte nisso. Não é superficial. Ele fala arrependimento. Interessante, nós falamos semana passada como João veio, João Batista. João Batista era um filho do sacerdote. E o sacerdote tinha toda uma roupa por fora, que mostrava a santidade, que mostrava que ele era separado. Aí João veio, em vez de vir no templo, João veio pregando no deserto, vestido de pele de camelo, de cinto de couro e comendo gafanhoto e mel silvestre. E essa mensagem para nós significa: agora Deus não quer o exterior, meu irmão.
O arrependimento, essa mensagem que eu trago, não vai trazer primeiro uma mudança externa, vai trazer uma mudança dentro do teu coração. Porque toda mudança que Deus faz é dentro de nós. Jesus, quando veio, falou: do seu interior fluirão rios de água viva. Você pode se vestir bacana, você pode dar um glória a Deus, amém, paz do Senhor, mas se seu interior está podre, querido, você está podre. Porque é do coração que procede o quê? A vida. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira coisas boas. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira coisas más. Então, veio João Batista pregando essa mensagem. E Lucas registra que veio várias pessoas para serem batizadas. E a consequência dessa mensagem era o batismo de João, que era o chamado batismo de arrependimento. Quando a pessoa entrava naquelas águas, significava: eu estou me arrependendo, eu estou mergulhando nessa mensagem. Eu preciso me arrepender. E João, ele falou assim: não fale que só que vocês se arrependam. Produzam frutos dignos de arrependimento. Fala assim comigo: verdadeiro arrependimento produz frutos dignos de arrependimento. E ele foi prático, ele falou assim: vocês que roubam, não roubam mais. E aí a gente pode ampliar. Você que fala mal, não fala mais mal das pessoas. Você que mente, não mente mais. Você que tem um olhar lascivo para com outro sexo, não tenha mais. Amém? Então é isso. Isso é o verdadeiro fruto de arrependimento. Então ele bateu isso sério, tanto que sacerdotes, fariseus vieram, ele falou assim: raça de quê? Ainda falou o seguinte: eis que o machado está na raiz da árvore. Quem não produzir bons frutos vai ser arrancado. Pastor, mas isso não tem nada a ver com a mensagem que muitas das vezes nós escutamos na internet. Hoje, sim. Amém? E muitas mensagens não tem nada a ver com isso. Mas esse é princípio elementar da doutrina de Cristo. Você não pode tirar esse fundamento. Você não pode tirar esse fundamento de ouro, de prata e de pedras preciosas. Amém, queridos? Então ele vem falando sobre isso, nós falamos semana passada. Depois João, ele é preso e vem Jesus. Jesus no Mateus capítulo 4, verso 12 a 17. E qual é a mensagem que o nosso Jesus amoroso, bondoso, Pai da eternidade, príncipe da paz, qual é a mensagem que ele traz? Logo depois que João é preso: arrependei-vos. E lá em Marcos 1 ele fala: arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém? O tempo é chegado. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então essa mensagem de arrependimento sempre estava. E aí que eu parei na semana passada. Só que essa mensagem não parou nem em João Batista e nem em Jesus. Jesus morreu, foi ressuscitado, amém, queridos? Ele pegou aqueles discípulos, permanecer em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos. E ali em Atos capítulo 2, nasceu a igreja, amém? Fala assim: eu sou a igreja do Senhor. Junto, claro, com os meus irmãos. Nós nascemos ali, em Jerusalém, em Atos capítulo 2. O Espírito Santo desceu, amém? Eles viram línguas como de fogo na cabeça de cada um e começaram ali, passaram a falar noutras línguas, como o Espírito conduzia. E a partir daí Pedro se levantou e fez uma pregação. Pedro, aquele que negou, Pedro, aquele que era impulsivo, Pedro, cheio do Espírito Santo, tendo o Espírito Santo dentro e sobre, se levantou e começou a pregar para uma multidão que não estava entendendo nada. E qual é a essência da palavra de prego? Atos capítulo 2, verso 22. Pedro começa a contar muitas coisas. Atos capítulo 2,
Yeshua. Atos capítulo 2, verso 22. Dentro da pregação de Pedro, ele falou ali no verso 22, varões israelitas, porque ali só tinha judeus. Atendei as palavras, a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por mãos de iníquos. Olha a pregação dele. Jesus era: vós o matastes. Isso foi como uma flecha no coração dele, daquelas pessoas. Será que todo mundo que estava aqui estava na crucificação de Jesus? Não, mas ele falou de uma maneira genérica. Eu creio que tinha gente aqui que não estava lá na crucificação de Jesus. Amém? Na realidade, quem matou foi os romanos por ordem, né, ali do Caifás, né? Claro que os judeus, mas ele generalizou, ele falou: vós o matastes. E isso foi como uma flecha no coração deles. Verso 37, por causa dessa pregação, mostrando a nossa verdadeira condição, e aí que o Espírito Santo está que levantar uma igreja para pregar, mostrando a verdadeira condição deles. Não adianta você falar só que Deus ama eles. Eles vão falar o seguinte: ah, beleza, é mais um. Você tem que mostrar a verdadeira condição deles. Você tem que saber a sua verdadeira condição. Se você não tivesse Jesus, onde você estaria agora? Onde eu estaria agora? Aquele que muito é perdoado, muito ama. Se você ama pouco, porque você não tem consciência do perdão sobre a sua vida, porque nunca ninguém colocou o dedo em você e falou assim: você é miserável, você é perdido sem Deus, você vai para o inferno sem o Senhor Jesus. Então, às vezes nós precisamos desse impacto para a gente se ver. Amém, queridos? Para a gente se ver. Então nós precisamos... Ah, não, pastor, não vou falar isso não, hoje, porque ofende as pessoas lá fora. Isso não é politicamente correto falar isso. Você está sendo muito agressivo. Não fui eu que fui agressivo. João Batista que pregou assim. O Jesus nosso amado pregava assim. E Pedro pregou assim. Claro que quando você fala isso, você não precisa bater em ninguém. Vocês são pecadores, tá? Você não precisa discutir com ninguém. Mas você, com uma voz mansa, tranquila e suave, pode falar: você é pecador e perdido. Sem Jesus você está morto. Por isso que nessa noite, se tem alguém que ainda não aceitou Jesus aqui, não brinque. O relógio do tempo já está passando, meu querido. Você não tem certeza se daqui a pouco você vai estar vivo. Eu e você. Se volte ao Senhor Jesus com todo o coração. Então Pedro, ele pregou isso. No verso 37 do capítulo 2, ouvindo eles essas coisas, as pessoas, por causa daquela pregação de Pedro, eles compungiu-se-lhe o coração. Por causa da pregação com unção, por causa da verdade falada com unção, o coração deles ficaram contritos. Isso faz parte do novo nascimento, do arrependimento. O coração deles ficou contrito, compungiu-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Eu creio que muitos ali choraram, muitos entenderam, muitos viram a vida deles, muitos se arrependeram de muitas coisas. Falou: o que faremos? Aí o Evangelho traz a resposta. Respondeu-lhes Pedro. Olha o que ele respondeu: arrependei-vos. Deixa Deus continuar trabalhando essa mudança na mente de vocês.
Deixa Deus continuar compungindo o coração de vocês. Vejam da maneira como se vocês sem Deus, vocês estão perdidos. É isso mesmo, arrependei-vos. E cada um de vós, porque vocês se arrependeram, sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. E depois vocês vão receber o presente do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, habitando dentro de você, te dando unção, te dando poder, caminhando todo dia com vocês. Em Atos capítulo 3, porque eu estou falando isso, querido, que a mensagem da igreja não mudou. Aqui a igreja começou assim. Em Atos capítulo 3, estavam Pedro e João na porta formosa, querendo entrar no templo. Tinha um paralítico ali, que estava mendigando. E Pedro olhou para ele e falou assim: não tenho ouro e não tenho, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. E Pedro estendeu a mão e ajudou aquele cara. E quando ele cara pegou a mão de Pedro, num salto ele se levantou. E entraram todos ali no templo louvando, exaltando a Deus. Amém? Isso chamou a atenção da multidão. Porque o evangelho é o poder de Deus. E a pregação do evangelho tem que ser por causa de sinais. Os sinais fazem parte da manifestação da pregação. E as multidões olharam e correram para Pedro, para João e para aquele paralítico para ver o que tinha acontecendo. O que tinha acontecido. E a partir do verso 11 do capítulo 3, Pedro começa, no versículo 12, Pedro começa a pregar para aquele pessoal que também estava no templo. E no verso 13, ele fala assim: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos. Eu, novamente, não creio que todo mundo que estava ali era o que estava lá, que negou Jesus. Podia ter pessoas ali, mas era de uma maneira genérica. Vós traístes. Foram confrontados com o quê? O pecado deles. Vós traístes e negastes. Aleluia. A quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Verso 14. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem o homicida, que era Barrabás. Verso 15, Dessarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Verso 19 agora. Aí ele continua na pregação, ele confronta do pecado, confronta da condição deles, ele chama pecado de pecado. Nunca a igreja precisava de uma geração que chamasse pecado de pecado. Entrasse aonde quer que você tem que entrar e falar aquilo que é pecado é pecado. Você não pode enfeitar. Você não pode falar que hoje não é pecado, porque nós estamos no século 21. O que era pecado no século I é pecado no século 21, meu irmão. Porque Deus é. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ah, mas o governo está achando diferente, as leis estão diferentes, querido. Vai chegar o momento da perseguição. E você não pode negar o Senhor Jesus, nem eu. O que é pecado é pecado. Amém? A mensagem do arrependimento precisa ser pregada, porque senão não vai trazer frutos de arrependimento. Amém? Não vai trazer mudança. Nós estamos tirando o poder da mensagem do evangelho na nossa geração. O poder da mensagem do evangelho é com a pregação da genuína palavra do Senhor. Você falar que é pecado, você falar para o teu irmão, meu irmão, para de andar nesse caminho. Por quê? Porque esse caminho é um caminho de morte. Arrependa-se. Jesus falou: se o teu olho te leva a pecar, arranca ele, para que você não entre
Não entre com os 2 olhos no inferno. É melhor você entrar com 1 olho no céu. Ô pastor, vou arrancar meu olho então. Claro que ele estava parafraseando. Mas, querido, nós precisamos de coisas sérias. Deus é um Deus sério. Deus, ele tratou o pecado de uma maneira séria. Ele deu a sua vida, Jesus Cristo, por nós. Porque o pecado é algo sério. O pecado matou e mata muitas pessoas. Você não pode brincar dessa geração. Então nós não podemos tirar o poder da mensagem do Evangelho. Amém? Verso 19, dentro da pregação, aí Pedro lhe fala: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem, só mediante arrependimento, mediante a conversão. O que é conversão, irmãos? Eu estava indo para cá. Converter é eu dar uns 180 graus e ir para o outro lado. Não é o brincar de ir para cá, brincar com o pecado. O mundo brinca com o pecado, a igreja não é para brincar com o pecado. O mundo está morto por causa do pecado. Querido, você precisa ter um procedimento diferente, eu também. Diferente, meu irmão. Você não tem que ser igual às pessoas. Você tem que ser um procedimento diferente. Eu vou ser um crente chato. Não, quem disse que você tem que ser crente chato? Mas se você for um crente chato, isso vai ajudar alguém a se salvar, seja um crente chato. Porque o próprio Paulo falou: eu fiz de tudo para converter alguns. Fiz-me pobre, fiz-me fraco para com os fracos. Ele se fazia para chegar na condição das pessoas e pregar o Evangelho às pessoas. Então, querido, nós precisamos entender que essa mensagem funciona. Verso 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos. A consequência disso, para serem cancelados os vossos pecados. Tem muitas pessoas aqui na igreja, em outras igrejas, que já aceitou Jesus, já foi batizado, já é cheio do Espírito Santo, mas muitas das vezes nós começamos a brincar com Satanás. Começamos a brincar. Há muitas pessoas desviadas que começaram a brincar com Satanás. Começaram a flertar com o pecado. Começaram a falar: não tem nada a ver. Começaram a falar: eu sou livre. Sim, você é livre do pecado. Você não é livre para pecar. Amém? Eu sou livre do pecado, eu sou livre de ter uma vida mundana, de ter palavras que não edificam, de deixar de falar palavras que edificam, que não edificam. Amém? De ter um procedimento santo. Eu sou livre para isso. Eu não sou livre para pecar. Eu não vou na igreja, eu sou livre. Querido, você está exatamente contradizendo o que a palavra fala, que a Bíblia fala: não deixeis de congregar, se reunir como igreja. E você fala que é livre para não ir na igreja, e ainda que Jesus é o teu Senhor, você não sei aonde que você está servindo, se é budismo, se é islamismo, mas isso não é cristianismo. Isso não é. Jesus é o Senhor da minha vida e o meu Salvador. Eu sou livre para viver pela fé, porque antes eu não podia viver pela fé. Antes eu estava no pecado, antes eu estava na morte, e agora eu fui salvo do inferno, do pecado, livre para viver para Ele. Livre para servir a Ele com uma consciência pura. Eu não sou livre para ficar flertando com o pecado, irmão. Você não é livre para flertar com o pecado. Você não é livre para ser inconstante. Você não é livre para não, eu sou livre, não vou orar em línguas, não vou ler a Bíblia, não vou fazer nada. Querido, você está sendo tolo. Você está sendo tolo. Você está sendo, no mínimo, enganado pelo diabo. Está sendo enganado assim como Eva foi enganada pela serpente. Você está sendo enganado pelo diabo. Você é livre para ser cheio do Espírito. Eu vou falar para que você é livre. Você é livre para ser cheio do Espírito. Você é livre para servir os seus irmãos. Você é livre para ser uma bênção nessa terra. Você é livre para ser um abençoador nessa terra.
Você é livre para ser um pregador do evangelho, para curar os enfermos, expulsar os demônios, amém? Você é livre para isso. Você não é livre para ser endemoniado. Você não é livre para ser enfermado. Você não é livre para ser oprimido. Isso não é liberdade não, filho. Não é verdade? Você é livre disso, amém? Você é livre para ser uma bênção, para fazer as obras que Jesus fazia e outras maiores, porque nenhuma condenação há para aqueles que andam segundo o Espírito. Você é livre para andar segundo o Espírito, amém? Aleluia. Se isso não mexe com você, querido, eu não sei mais o que mexe. Eu vou pedir para o irmão do teu lado te dar um empurrão para ver se você... Alguém mexa com você. A dona Maria aqui rindo. Verso 19 de Atos capítulo 3, meu Deus, não consegui andar. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Vamos pelo menos acabar esse texto. Verso 20, a fim de que eu tenho que me arrepender, para quê? A fim de que da presença do Senhor, olha a liberdade que é, venham tempos de refrigério. Não é da presença do mundo, não é dos conceitos do mundo, é da presença do Senhor, venham tempos de refrigério. E que Ele envie o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual, verso 21, é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Verso 22, disse na verdade Moisés, o Senhor Deus, estava falando sobre Jesus, vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. A ele, a Jesus, ouvireis em tudo quanto ele vos disser. Então aquilo que ele diz sobre a sua finança, você tem que ouvir. Aquilo que ele diz sobre a sua saúde, você tem que ouvir. Aquilo que ele diz sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre quem é Senhor da tua vida, você tem que ouvir. A ele ouvireis. Eu não vou dar ouvido não. Então quem você é, meu irmão? A ele ouvireis. Verso 23, acontecerá que toda alma que não ouvir, toda alma que não ouvir a esse profeta, será o quê? Exterminada no meio do povo. Querido, não é Deus que extermina, é Satanás que veio para roubar, matar e destruir. Eu tenho visto muito crente vivendo como o mundo, falando como o mundo, procedendo como o mundo, se portando como o mundo, mesmo sendo crente. E eu falo para você, como profeta de Deus, você não tem escutado a voz dele. A Bíblia diz que toda alma que não ouvir a sua voz será exterminada, porque Satanás ele veio para roubar, matar e destruir. Vocês lembram a pregação da tempestade? A tempestade vem e muitas das vezes é consequência da nossa desobediência. É consequência das nossas escolhas erradas. Amém? Saia do barco de Jonas. Saia do barco de Jonas. Vai para o barco de Jesus. Vai para o barco de Paulo. Não fica na tempestade como Jonas ficou. Amém? Eu vou pagar, eu vou ver o que vai acontecer. Não, Deus é misericordioso, eu vou ver, eu vou pagar. Não pague para ver. Porque Deus ele não sai de acordo com a sua palavra. O seu amor está baseado na sua palavra. Sua misericórdia está baseada na sua palavra. O seu perdão está baseado na sua palavra. A sua palavra é o próprio Deus. Amém? Não crie um evangelho próprio. Não crie um pensamento próprio. Não crie sentimentos próprios. Não, eu não acho que é isso. Já viu as pessoas falarem assim? Você prega o evangelho, fala coisas que são claras, que não tem interpretação. E as pessoas simplesmente falam para você, eu acho que não é assim. É o evangelho do eu acho. Não existe esse tipo de evangelho. Amém, queridos? E todos, verso 24, e todos os profetas, a começar com Samuel. A começar com? Então aponta para Samuel, a começar com ele.
Ele foi o culpado. Todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias, que são os nossos dias, é o dia da igreja. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Aqui o público-alvo eram os judeus, por isso que ele estava sendo tão específico. Tendo Deus, verso 26, ressuscitado seu servo, enviou-o primeiramente a vós, os judeus, outros para vos abençoar, no sentido de cada um se aparte das suas... De quê? Se aparte das suas maldades, das suas perversidades. A mensagem do arrependimento é para um banho em nós, é para que nós tomemos um banho espiritual, através do Espírito Santo. Amém? Essa pregação foi que Pedro fez ao aquele paralítico ser liberto daquela doença. Então, queridos, essa é a mensagem. Nós vimos essa mensagem de arrependimento tanto em João Batista, em Jesus, e vimos essa mensagem de arrependimento na igreja. Semana que vem, nós vamos falar sobre exemplos. Um exemplo de como essa mensagem de arrependimento que trouxe para a igreja. E nós vamos nos aprofundar agora no que é obras mortas. Arrependimento, mas o que é obras mortas especificamente? Porque a mensagem é arrependimento das obras mortas e da fé em Deus. Isso é pilar. Então, semana que vem, nós vamos falar exclusivamente o que é as obras mortas. E como, a partir de escutar essa mensagem de arrependimento das obras mortas, eu procedo com a minha fé em Deus. Amém? É somente depois de estar escutando essa mensagem, de ter essa noção de quem eu sou sem Jesus, de onde eu estaria sem Jesus, é que eu posso exercitar a minha fé em Deus. E como nós exercitamos essa fé em Deus? Isso é pilar. Você foi abençoado nessa noite? Glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Pai, obrigado porque a tua palavra, ela é mais cortante do que faca de 2 gumes e vai na divisão de alma e espírito, juntas e medulas. Xandarabaracandarabassaia. Eu te peço, Senhor, que venha com essa palavra, Espírito de Deus, pegue essa mensagem, Espírito Santo, e que o Senhor venha a tocar o coração desse meu irmão, dessa minha irmã, que por acaso estava tendo um procedimento que não é um procedimento de um filho de Deus, de uma filha de Deus, de uma pessoa salva em Jesus Cristo. Senhor, só o Senhor pode tocar essa vida. Pai, nós não estamos aqui para julgar. Eu não julgo nem eu mesmo, como diz a tua palavra. O Senhor é que julga todas as coisas. O Senhor é que conhece os corações. Mas, Pai, leva esse meu irmão, leva essa minha irmã a entenderem para onde eles estão indo. Se eles estão indo para o centro da sua vontade, ou se eles estão indo para o centro da vontade do diabo. Porque o centro da vontade do diabo mata, rouba e destrói. Pai, em nome de Jesus, traz sobre nós um arrependimento verdadeiro. Que nós possamos viver uma vida de arrependimento. Essa mensagem não caducou. Essa mensagem não é antiga. Essa mensagem não é quadrada. É a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus. E nós queremos pregar essa mensagem tanto para os nossos amigos, nossos familiares, as pessoas que estão lá fora que precisam, e para nós também. Obrigado, Senhor, por esse pilar. Em o nome de Jesus, nós te damos toda a honra e toda a glória. Esse meu irmão e essa Xandaracandarabassaia.